quando ele disse então sobre a vida consagrada numa comunidade, aquilo abriu o meu coração, a minha cabeça, e eu senti uma força, algo muito grande dentro de mim, como resposta de Deus, que preencheu aquele anseio do meu coração, aquele vazio que eu estava sentindo. E eu tive certeza, é isso, Deus quer isso de mim. Diante de tudo que Deus havia feito na minha vida, todo o resgate que Deus havia feito na minha vida, Ele queria a minha vida para Ele, a minha juventude, o meu sim. A única comunidade que eu conhecia era a Canção Nova, por causa da música, por causa do jeito de evangelizar. Cheguei em casa, peguei o endereço da Canção Nova, escrevi para a Canção Nova, contei rapidamente o meu testemunho, a minha vida, e disse assim: olha, no finalzinho, eu quero morar com vocês, o que eu faço? Aí eu recebi um retorno, dizendo: calma, você precisa fazer um caminho vocacional. Estamos enviando as fichas, você preenche, e tal dia vai dar-se início ao encontro vocacional. Aí eu fui e vim para esse encontro. No primeiro encontro eu já tive certeza que aqui era o meu lugar, mas eu precisava fazer o caminho vocacional. A Canção Nova precisava me conhecer, e eu precisava também então conhecer de perto a Canção Nova. Isso aqui não existia, aquela rua asfaltada não existia. Imagina, 14 anos atrás. Quem aqui veio 15 anos atrás? Era assim? Não tinha nada, não tinha nem essa cadeirinha aí confortável, porque se você acha que essa não é confortável, você tinha que ver 15 anos atrás como é que era. Tinha isso? Não tinha. Primeiro encontro que eu vim trabalhar como voluntária foi do De Grandes. Lotou a cidade, não tinha lugar para ninguém, choveu muito, era lama até o joelho, mas eu sabia, tinha certeza, aqui é o meu lugar, é isso que eu quero para mim. Eu teria muitas possibilidades, eu teria uma vida inteira profissional, e hoje cantando, com certeza, só que Deus queria um outro caminho para mim. O plano de Deus para mim era outro, e eu estava aberta, e fui seguindo o meu caminho vocacional. Fiz um ano desse caminho, dessa estrada, esse tempo maravilhoso de descoberta, até o final do ano de 98, ser chamada para ingressar na comunidade Canção Nova, em janeiro de 99. Vim para a Canção Nova, deixei pai, mãe, meus irmãos, minha família, minha terra linda, o Espírito Santo, deixei tudo, para então dar uma resposta a Deus. Vim para a Canção Nova. Quando nós ingressamos na comunidade, temos um tempo de formação integral nas casas de missão. Naquela época, a minha casa de formação era Queluz, e eu vivi aquele ano inteiro. Deus tinha pressa comigo, teve pressa comigo. Já em 99, no meu primeiro ano de comunidade, eu já comecei a cantar no palco lá do Rincão, nas missas das 7 horas. Não era isso que eu imaginava para mim, não era isso que eu tinha planejado, eu não sonhava com isso, eu não pensava nisso no meu caminho vocacional. O que eu queria era ser de Deus, era dar uma resposta, um sim para Deus. Não importava onde, em que trabalho que Ele fosse me colocar, porque hoje nós temos tudo isso, mas naquela época a gente não tinha. Tinha um palco, tinha televisão, tinha rádio, mas toda essa estrutura, não era isso. Eu queria ser de Deus, mas Deus teve pressa. E
pelos meios de Deus, porque Ele quis, foi abrindo portas. Eu fui, por necessidade da missão, mais que qualquer coisa, pela necessidade da missão, eu fui cantar. Era muito difícil para mim, porque eu não gostava de me arrumar muito, que antes da minha conversão, eu me produzia, antes conversão é até o fim, né? Leva um tempo, é processo, até o fim, nós vamos viver a nossa conversão diária, a renúncia diária. Mas até meu encontro pessoal com Jesus, eu me cuidava, eu malhava, mas tinha um outro objetivo, era para ficar com os rapazes, era porque a turminha fazia isso, a galera fazia isso, eu ia na onda também, tinha que ficar bonita e tudo mais. Mas depois que eu tive meu encontro pessoal, eu me fechei, eu renunciei a isso também. Eu entendia que para ser de Deus, tinha que ser feio, não podia usar brinco, não podia usar batom, uma ideia completamente errada. Então, ao vir para a Canção Nova, e já de cara, ter que enfrentar uma televisão onde eu tinha que me maquiar, onde eu tinha que me cuidar, era muito difícil para mim. Mas com a ajuda dos irmãos, da formação, homens e mulheres vivendo em sadia convivência, um ajudando o outro, minhas irmãs, eu fui me abrindo também a esse novo, a esse jeito novo de viver, de assumir a minha feminilidade, de assumir o ser mulher, de ser curada como mulher, para ser mulher nova, para ser testemunho para outras moças também. Enfim, nesse primeiro ano, o Fábio se apaixonou por mim, o Fábio que está no teclado, e ele já se declarou, dizia que gostava de mim, que tinha se apaixonado, que ele não aguentava mais segurar aquele sentimento. Eu virei para ele e disse: olha, o problema é seu, porque eu estou aqui na Canção Nova, eu vim para ser de Deus, o problema é seu, o sentimento é seu. Foi todo um processo também, porque eu fiz a opção, depois de ter me encontrado, ter feito a minha experiência com Deus, de consagrar a minha afetividade, a minha sexualidade, a minha vocação ao Senhor, a Nossa Senhora. E quando um namorado que eu tive, que foi muito difícil o relacionamento, terminou comigo, me dizendo coisas terríveis, eu recorri à Virgem Maria, Nossa Senhora, e disse para ela: olha, se a senhora existe, está aqui nas suas mãos a minha afetividade e a minha sexualidade. Se for da vontade de Deus, e se o Senhor quiser que eu me case, que eu tenha um marido, eu quero um homem de Deus. Eu estou pedindo isso a Senhora, que da próxima vez que eu namorar, que seja para casar. Não quero ficar, eu quero o homem certo, na hora certa, vindo pelas tuas mãos. Isso levou 6, 7 anos, esperando no Senhor, até chegar na Canção Nova. E aí tem toda uma história que eu e o Fábio fomos vivendo, de aproximação, de santidade, de castidade, de busca da vontade de Deus, até que no ano 2000, depois de 9 meses, então, desse processo de caminho de namoro, só conversando, dialogando, descobrindo-nos um ao outro no diálogo, na amizade, nós, então, fomos buscar a vontade de Deus com os irmãos, com a própria comunidade, e começamos a namorar. Em julho de 2000. No final do ano, o Fábio ainda não era da comunidade, porque vocês veem os músicos tocando aqui, imaginam, ou os nossos cinegrafistas, ou algumas pessoas nas barracas, e vocês imaginam que
todos são da comunidade, todos fizeram uma opção de largar tudo como eu fiz e vir para cá para ser da comunidade Canção Nova. Não, nem todos são. Uns são funcionários, são pessoas que Deus mesmo foi atraindo até nós, que se sentiram chamados a estar conosco, a gastar a sua vida na evangelização, nesse jeito de evangelizar, nesse jeito de trabalhar para o Senhor. Mas nem todos são da comunidade, são funcionários. E eu quero que vocês aplaudam essas pessoas que se entregam e gastam a vida. Porque eles nos ajudam muito, eles nos completam. Aquilo que nós não trazemos no profissional, o Senhor foi atraindo essas pessoas a nós para nos ajudar na evangelização. Também são profissionais de Deus. O Fábio era um desses, que o Senhor trouxe para a Canção Nova, mas não era da comunidade. Então ele também sentiu um chamado de ingressar na comunidade. Já fazia um caminho vocacional antes de me conhecer, mas no ano 2000, o Fábio recebeu a sua resposta então de ingressar na comunidade. Ingressando na comunidade, ele teria que romper com a família, deixar a família, pai, mãe, os irmãos e o namoro. Então eu sabia que eu ia ficar um tempo sem beijar o Fábio, estar com ele. Pelo menos um ano era um tempo para isso, para ele se dedicar ao carisma Canção Nova, ao jeito Canção Nova, à formação da Canção Nova, também numa das casas de missão, de formação, que no caso dele seria Lavrinhas, bem próximo a nós. Eu sabendo disso, então, pedi que no Natal daquele ano, o Fábio fosse até a minha cidade, para conhecer a minha família, para os meus pais então terem um contato com ele, porque nós ficaríamos muito tempo distante. Fomos passar o Natal, saímos depois do aniversário do Monsenhor Jonas, e em dezembro, dia 21, depois fomos para a nossa casa, a minha casa em Vitória. Passamos o Natal com a minha família, as pessoas conheceram o Fábio, e eu precisava, eu e ele, retornarmos para o acampamento de Ano Novo, que começaria no dia 28 de dezembro. Naquele ano, 2000, era uma quinta-feira. Nós acordamos cedo, meu pai sempre arrumava as coisas muito rápido, ele ajeitava tudo, a mala, esperou meu irmão chegar do trabalho. Meu irmão naquela época trabalhava de escala, então esperou meu irmão chegar da escala dele de trabalho, despediu do meu irmão, dos meus dois irmãos, e atrasamos um pouco para sair, e pegamos o carro, porque ele se dispôs, ele e minha mãe, de nos trazer de carro. Eu tinha ido de ônibus, eles se dispuseram a nos trazer de carro até aqui. Paramos para almoçar, e depois do almoço descansamos um pouquinho ali na mesa mesmo, conversando e tal, e seguimos viagem. Como eu disse, nós atrasamos um pouco, e na altura de Mimoso do Sul aconteceu um acidente com o nosso carro. Eu não me lembro de nada, porque o último momento que eu me recordo, eu deitei no colo do Fábio. Meu pai estava dirigindo, minha mãe do lado dele. Eu deitei no colo dele porque estava depois do almoço. Fiz errado, mas foi o que me salvou. Eu deitei no colo do Fábio. O Fábio estava logo atrás da minha mãe. Meu pai gostava muito do padre Fábio de Mello, que na época era ainda frater, e gostava daquela música: ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. Última lembrança que eu tinha era essa, que meu pai estava ali ouvindo aquela música, todos nós estávamos ouvindo aquela música, minha mãe com um terço na mão. E quando eu acordei, eu estava com muita dor em cima do Fábio, o Fábio jorrando sangue assim da testa, e aquilo tudo apertado, e eu acordei assim assustada. Eu falei: meu Deus, eu não acredito, tudo escuro. Eu falei: não acredito o que está acontecendo. E as pessoas balançando o carro e quebrando o vidro,
E o Fábio falou assim: Eliana, levanta, sai. Eu falei: mas eu não consigo, eu estava com muita dor. E aí ele saiu, passou por cima de mim e passou pela janelinha aqui, estava bem pressionado, né? Estava bem esmagado. Então passou por cima de mim e saiu. Depois outras pessoas os carros foram parando. Tinha um posto do Ibama bem perto, foi nos ajudando a sair. Eles foram nos ajudando a sair do carro, retiraram minha mãe. Eu não vi o meu pai. Alguém passou de carro, me colocou dentro do carro e me levou logo para um posto de saúde mais próximo. Eu sentia muita dor, muita dor. Quando me colocaram no asfalto, eu não conseguia mexer minhas pernas. Aí logo imaginei que eu tinha perdido os movimentos da perna. Eu não estava acreditando no que aquilo tinha acontecido. Eu só falava assim: não acredito, meu Deus. Mas no momento que eu então tive consciência de que aquilo não era um pesadelo, era real, eu comecei a cantar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Era a música que eu cantava direto. Senhor é minha luz, a minha salvação, quem temerei, quem temerei. Fomos transferidos. O acidente aconteceu diante do laudo por volta das 3 horas da tarde. E todos os sinais de Deus também nisso. E nos levaram, eu e o Fábio, para um hospital em Cachoeiro do Itapemirim, que era onde tinha então uma estrutura para nos acolher. Nessa altura eu não sabia onde estava minha mãe. Depois eu fiquei sabendo, ela teve que voltar para Vitória. Meu pai, não tive mais notícia dele. E aquele desespero, aquela correria toda. Fomos internados, fizeram as radiografias. Aí nas radiografias viram que eu tinha quebrado a clavícula, a bacia em 2 lugares, o meu braço, meu pulso. E a mais grave para mim era no meu braço, onde eu tive que colocar platina nesse braço, nessa parte. Do Fábio, eu tinha quebrado a cabeça do fêmur, teria que fazer uma cirurgia. Eu e ele precisávamos então fazer uma cirurgia de urgência. Passei aquela noite então no hospital com muita dor, toda quebrada, não tinha médico. Só no outro dia que os médicos viriam para engessar, para ver o que tinha que engessar, porque era muita fratura. Então o que queria tratar primeiro? Teria que ser as mais graves primeiro, a cirurgia. Por causa da fratura na bacia, eu não conseguia urinar. Os médicos ficaram com medo de ter perfurado a bexiga, ficavam esperando, não queriam colocar sonda, todo aquele processo. Ficamos no mesmo quarto, eu e o Fábio. Logo alguém da comunidade, a Alzinha e a Simone, foram para lá estar conosco. O Padre Jonas já ligou, Luzia, todo mundo movimentando. Quando foi na sexta-feira à tarde, a minha tia chegou e foi conversar comigo, me abraçou, minha tia Luciene, e foi conversar comigo. E eu fui perguntando: tia, e minha mãe? Ah, sua mãe voltou, ela muito calma, sua mãe voltou. Ah, e as coisas, e o carro? Nossa, tá tudo, pode ficar tranquilo. E as malas? Não, fica tranquilo. Meu pai sempre contava, ele era caminhoneiro, trabalhou muitos anos na estrada, e dizia que quando tinha acidente, né, o povo depenava o carro, né? E eu fiquei preocupada: cadê as malas? E o meu pai? Para onde que ele foi? Ela segurou no meu rosto e falou assim: ah, Eliana, seu pai não aguentou, seu pai morreu. E eu chorei, e tinha caco de vidro dentro do meu olho. Foi a hora que eu chorei, escorrendo lágrima e vidro. Nossa, passou um filme na minha cabeça, com meu pai, com toda a experiência que eu tinha tido com ele. Meu pai, muito paciente, a vida inteira comigo, diante de toda a minha história, muito paciente.
Meu pai morreu, tinha morrido. Depois chegaram os médicos para dizer qual seria então o processo que a gente ia viver, o tratamento e tudo mais. Eu teria que ficar pelo menos uns 3 meses de cama, pelo menos mais 3 meses de recuperação para voltar a andar. O Fábio, a mesma coisa, teria que voltar para a casa dele, então eu teria que interromper o ingresso dele na comunidade Canção Nova. Ele não poderia entrar mais naquele ano, teria que se recuperar na casa dele em São José dos Campos, com a família. E eu teria que voltar para minha casa, me afastar da comunidade para me tratar também. E a gente foi seguindo o que era a orientação do médico. Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, porque tinha levado uma pancada muito forte na cabeça, com um acidente. Então eu fiquei com essa minha tia, na casa dela, e ela foi cuidando de mim. Logo na casa dela eu pedi para que ela colocasse. Eles alugaram uma maca para eu ficar lá. Eu não poderia me movimentar muito, tinha que ficar só numa posição. Mas eu logo pedi que tivesse uma cruz bem na minha frente. Porque era um tempo de sofrimento que eu tinha que passar. Uma vez que eu fiz a minha opção de ser de Jesus, uma hora isso ia acontecer. Entre tantos outros momentos, entre tantas outras situações, ninguém me enganou. Eu sabia que ia ser assim. Pedi que eu recebesse a Eucaristia todos os dias, mas ela não frequentava a igreja, só ia à missa aos domingos, mas eu não conheço ninguém. Olha, se vira, eu preciso receber Jesus todos os dias, porque senão não vou aguentar. Tinham dias, tinha noites que eu chorava, tinha muita dor, eu colocava um pano na minha boca e chorava, gritava, para ninguém escutar, com um pano na boca, e oferecia toda a minha dor, todo o meu sofrimento por aquelas pessoas que sofriam mais que eu, porque eu sabia que aquilo ali não era nada diante de tanto sofrimento que outras pessoas passavam. Eu sei que aquilo não durou muito. Aqueles 6 meses que os médicos tinham pedido para mim, foram reduzidos em 3 meses no total. Em 3 meses eu estava voltando para a Canção Nova. Tudo aquilo que os médicos tinham falado, que eu não ia movimentar meu braço, que eu não ia movimentar mais a minha mão. Quando eu levantei daquela maca, eu fui passar pelo espelho, tinha um buraco aqui na minha nádega, embaixo aqui, um buraco. Que aí depois o médico foi analisar, foi quando eu deitei no colo do Fábio, e o banco do carro, porque o acidente foi todo no lado do meu pai, o banco do carro dele, o banco onde ele estava sentado, foi todo para trás e esmagou a minha perna. Eu não sabia, era tanta fratura que os médicos não viram isso. Quando eu voltei a andar de novo, foram descobrir que meu pé tinha quebrado, mas era tanta fratura que eles foram tratando das outras, que só depois que eu fui tratando dessas coisas. Mas enfim, voltei para a Canção Nova. E na Páscoa do ano 2001, eu estava testemunhando, na Semana Santa de 2001, eu estava testemunhando toda a maravilha que Deus tinha feito na minha vida. Sim, maravilha. Foi um tempo de dor, de cruz, de sofrimento. Até o dia que eu cheguei na minha mãe para voltar para a Canção Nova, eu disse: mãe, você quer que eu fique aqui? Você quer que eu fique aqui com você? Meu irmão adolescente, meu outro irmão, os 2 adolescentes na época. Você quer que eu fique aqui? Minha mãe disse assim: não, seu lugar é lá. Você vai, Jesus vai ficar aqui. Seu lugar é na Canção Nova. Jesus vai ficar aqui.